E aí, galera? Tudo bem? Saudade de vocês, minhas flores. Então, né? Férias não, né? Vamos estudar? Então, nós vamos ver agora movimento variado, ok? Lembrando que, quando a gente fala de movimento, eu estou falando sempre de um corpo que vai sair de uma posição e ir para outra posição, tá? Então, nós vamos ter sempre uma referência inicial e uma referência final. Então, alguns conceitos iniciais que nós precisamos ter. Variação da velocidade. Toda vez que a gente falar de variação da velocidade, eu estou falando que um corpo ele vai sair de uma velocidade inicial e vai atingir uma velocidade final. Então, essa variação a gente calcula como ΔV igual a V menos V0, velocidade final menos a inicial. Da mesma forma, é necessário que ele inicie em um tempo. E a nossa variação do tempo vai depender sempre do tempo inicial e o tempo final. Então, a variação do tempo também nós vamos dar aí em ΔT igual a T menos T0. Sistema Internacional de Unidades. Nós vamos sempre usar como referência, tá, o nosso Sistema Internacional de Unidades. E a unidade para velocidade é metros por segundo e para tempo, segundos. Beleza? A aceleração escalar média. Devemos lembrar que a aceleração é o ente responsável por variar a velocidade de um corpo, de um móvel, tá ok? Então, nós vamos entender agora a relação de aceleração média. Então, a aceleração média é igual ao ΔV sobre ΔT, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Sempre que a gente falar de velocidade, sempre que a gente falar de aceleração média, eu sempre estou contando a variação dessa velocidade, não quais foram as velocidades que variaram durante o percurso, mas sim da onde ele saiu até onde ele chegou, tá? E o tempo que durou essa variação. Unidade de medida no sistema internacional, sempre metros por segundo ao quadrado, beleza? Detalhe importantíssimo, se por acaso aparecer quilômetros por hora, é necessário que a gente converta as velocidades para metros por segundo. Lembrando que é só dividir por 3,6, ok? Olha, exemplozinho básico. Em uma corrida de fuscas, um de seus participantes verifica que, no tempo 2 segundos, seu velocímetro marca 10 metros por segundo. E no tempo 7 segundos, sua velocidade é de 20 metros por segundo. Qual a aceleração escalar média deste participante? Primordial. Retire os dados do enunciado. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Então, ele falou que a velocidade inicial é 10 metros por segundo, a velocidade final é 20 metros por segundo, tempo inicial 2 metros por segundo, tempo final 7 metros por segundo. Então, a nossa querida formulazinha, aceleração média igual a ΔV sobre ΔT. Lembrando que ΔV é velocidade final menos a inicial e ΔT, tempo final menos tempo inicial. Substitui os dados. Então, nós temos aí 20 menos 10 sobre 7 menos 2. 20 menos 10, 10. 7 menos 2, 5. 10 dividido por 5, 2. Então, a aceleração escalar média deste participante dessa corrida de Fusca é de 2 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça o quadrado. Beleza? Dando continuidade, nós vamos falar agora de movimento uniformemente variado. Sempre que a gente falar de movimento uniformemente ou uniforme, nós temos que ter a concepção, a ideia de que tem algo que é uniforme, que é comum, que é constante, tá? Todas as vezes que a gente falar de movimento uniforme ou de move, nós estamos falando que a aceleração ela é constante. Então, não vai haver mudança da aceleração, variação nessa aceleração. Desde o início até o fim do nosso estudo, né, do movimento, essa aceleração vai ser sempre a mesma. Ok? Outra consideração, o nosso tempo inicial sempre vai ser zero, tá? Lembrando a unidade aí em segundos, nós vamos ter também algumas unidades em hora, mas nós temos sempre que ter uma uniformidade aí com as unidades de medida, tá?
Nós vamos para a nossa função horária. Então, eu gostaria muito mesmo que vocês focassem aqui e acompanhassem passo a passo de como que é determinada a função horária da velocidade, tá? E ver que as coisas não saem assim do nada, beleza? Então, olha o seguinte. Nós temos aquela formulazinha, aceleração média igual a ΔV sobre ΔT. Agora que a aceleração não é média, tá? Ela é constante, então ela não muda. Abrindo aí, né? Velocidade final menos a inicial, tempo final menos a inicial. Lembrando agora que o nosso tempo inicial é zero, por isso que eu substituí aí no T0 e já coloquei zero. T menos zero não vai mudar nada, né? Então eu posso cancelar esse nosso zero. Então nós ficamos aí, ó. A aceleração é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, tudo isso dividido pelo tempo. O tempo está dividindo, ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Tá vendo esse V0 aí? Não tá menos V0? Então, ele vai passar por outro lado somando. Note que eu fiz o quê? Mudei aí a ordem dos termos. Mas a gente sabe que isso na operação não vai mudar nada. Beleza? Então, nós temos aí a nossa função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Mas para tudo a gente quer trazer um macetezinho, né? Então, o nosso macetezinho é esse aí, ó. Vi você atrás do toco. Beleza? V de velocidade final. Você, né? VO, velocidade inicial. A atrás de aceleração. E toco de tempo. Beleza? Lembrando que função horária da velocidade sempre vai depender do tempo. À medida que o tempo for passando, essa velocidade vai variando, tá? A velocidade final. Beleza? Entendido? Ok. Vamos passar? Não entendeu, galera? Volta, tá? Pode voltar várias vezes, até você conseguir compreender melhor. Certo? Continuando o movimento uniforme, nós vamos ter outras funções horárias, tá? Como a função horária da posição. Não vou desenvolver o cálculo aqui, já vou colocar a fórmula para vocês. E o que quer dizer ela? Que à medida que o tempo vai passando, a posição do móvel, ele vai variando, ele vai mudando, tá certo? Eu quero que vocês também, olha, prestem atenção nesse quadrado, tá vendo aí? S é igual a S0 mais V0, T mais a T ao quadrado. Voltando lá na matemática, aonde é que nós temos aí esse quadrado? Aonde? Isso mesmo, galera boa. Lá na função quadrática. O que isso quer dizer, professor? Que quando a gente for fazer um gráfico, nós vamos ver aí que ela vai formar para a gente uma parábola. Parábola, lembra? Aquele uzinho assim, ele pode ser tanto de cabeça para baixo quanto de cabeça para cima, né? Que a gente chama de concavidade. Então pode ser concavidade para cima ou para baixo, tá? Então nós vamos ter essa particularidade, beleza? Mas isso é para a próxima aula quando a gente falar de gráfica. Agora não. Macetezinho, só sorvetão. Beleza? Então tá aí um sorvetinho para a gente lembrar. Próxima equação importantíssima é a de Torricelli. Também não vou desenvolver aqui com vocês. É a junção da posição, da função horária da posição, juntamente com a função horária da velocidade, e a gente chega aí. Mas nessa equação nós temos uma característica muito importante. E qual é essa característica? Tá vendo que não tem tempo, que o T não aparece em nenhum momento? Então, essa é uma sacada ideal. Aí lá vem as nossas piadinhas, né? Você sabe que a gente é ótimo de piada. Então, vem aí. O que um físico faz quando não tem tempo? Hein? Hein? O que um físico faz quando tem tempo? Que? Tá aí. Usa a Torricelli. Para quem não sabe, esse carinha aí é a Torricelli. Tá ok? Então, sempre que no exercício não houver o tempo, usa a Torricelli. Aplique a equação de Torricelli, tá? V ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço, dão-se ΔS. Certo? Então vamos aí para alguns exemplos, para alguma resolução de exercício. Olha tanto que é fácil.
Dada a função V igual a 12 menos 2t no SI. Lembrando que SI, Sistema Internacional de Unidades. Determine a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar do movimento. Então, nós queremos saber a velocidade inicial, que é o V0, e a aceleração, que é o nosso A, ou alfa. Então, nós temos aí a fórmula, a equação, né? A função horária que o exercício já nos trouxe. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever a função horária da velocidade logo abaixo. Para que isso, professor? Para a gente comparar quem que é a velocidade inicial, quem é a aceleração. Olha que simples. Tá vendo? O 12 não está em cima do V0? Então, automaticamente, o nosso 12 vai ser quem? Velocidade inicial, 12 metros por segundo. Professor, por que 12 metros por segundo? Ué, olha aí, Sistema Internacional de Unidades, é assim. Nós não falamos lá no início que a velocidade no Sistema Internacional é em metros por segundo? Então, tá aí, beleza? Agora a aceleração. Olhem novamente. Tá vendo? Menos 2 e alfa ou A. Então, quer dizer que a nossa aceleração vai ser o quê? 2 metros por segundo ao quadrado? Quase. Olha o sinal. Lembrando que sempre que aparecer o sinal de menos, de negativo, é necessário que ele apareça no número também, tá? Então, a nossa aceleração aí vai ser de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos para a letra B? Determine a velocidade final nos instantes 2 e 8 segundos. Gente, não tem conta mais fácil do que essa. O que a gente vai fazer? Olha, então nós vamos lá. Eu quero saber no tempo 2 segundos. A gente vai reescrever a função que o exercício trouxe para a gente, né? V igual a 12 menos 2t. E agora, onde tiver a letra t, nós vamos colocar o seu valor, que inicialmente ele deu para a gente 2 segundos. Então vai ficar V igual a 12 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é quanto? Boa, garoto. 4, isso mesmo. Então tá aí. 12 menos 4 é quanto? Boa, garoto. 8. Então a velocidade final após 2 metros, desculpa, velocidade final após 2 segundos vai ser de 8 metros por segundo. Beleza? Vamos ver agora com o tempo 8 segundos? Da mesma forma, reescreve a equação, tá? Aonde tem t, coloca o valor desse tempo. 2 vezes 8, 16. Então, vai ficar 12 menos 16, que é menos 4. Olha o sinal. Mas, professor, existe velocidade negativa? E aí, existe velocidade negativa? O que essa velocidade está querendo dizer para a gente? Hein? Boa pergunta, né? Se eu já tenho o indício que tem mudança de sinal da velocidade, quer dizer que o nosso móvel mudou o sentido desse movimento. Se ele estava indo para frente, ele voltou. Tá ok? Depois, para uma próxima aula, nós vamos identificar também qual é esse tipo de movimento. Se é um movimento acelerado, se é um movimento retardado, se é progressivo, se é retrógrado, beleza? Mas isso é mais para frente. Vamos para a próxima? Olha aqui agora. Nós temos um exercício falando sobre a função horária da posição. O móvel descreve um movimento uniformemente variado, move, numa trajetória retilínea e os espaços variam no tempo de acordo com a expressão S é igual a 9 mais 30t menos 6t ao quadrado sobre 2 no Sistema Internacional de Unidades. Certeza que vocês estão pensando assim, professor, que fórmula é essa? Que equação é essa? Que trem grande? Esse trem é muito difícil, professor. Não, não. Olha para você ver. Olha para você ver. Letra A. Determine o espaço inicial S0, a velocidade inicial V0 e a aceleração escalar. Do mesmo jeitinho que a gente fez no exercício anterior. Olha. Reescreva a função que o exercício deu para a gente. Logo abaixo, reescreva a função horária da posição que nós aprendemos nos slides anteriores. E agora, quem tiver na mesma posição é o elemento que a gente quer. Ó, o primeiro, não é o espaço inicial? Então, ali, ó, 9S0, 9S0, tá vendo? Então, esse é o nosso espaço inicial, que é de 9
metros, porque está tudo no SI. Depois, velocidade inicial. Olha aí, V0, 30, V0, 30, V0, 30. Quer dizer, então, que a nossa velocidade inicial é de 30 metros por segundo. E, por último, a aceleração. Tá vendo? Que quem está multiplicando o t ao quadrado, não é o alfa embaixo, o a em cima, né? O 6. Então, é a nossa aceleração. Olha o sinal também de novo. Entendeu o sinal? Então, quer dizer que a nossa aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Não entendeu? Volta o vídeo, hein? Função da velocidade escalar. Então, na verdade, ele quer que a gente encontre a função horária da velocidade, tá? A função horária da velocidade é dada pelaquela equação v igual a v0 mais at, certo? V você atrás do topo. O que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente substituir a velocidade inicial e a aceleração. Só isso. Professor, não vou ter que resolver essa equação? Não, não vai ter que resolver, tá? É somente mesmo, tá? Substituir esses valores. Olha lá. Então, a nossa velocidade inicial é de 30 metros por segundo, a aceleração de menos 6. Coloca sempre o número negativo entre parênteses, tá? E depois faz o jogo de sinal para não haver confusão. Então, mais vezes menos, menos. Então, a nossa função horária vai ser 30 menos 6t. O que isso quer dizer? É como esse móvel vai se comportar conforme o passar do tempo. Beleza? Vamos para a letra C? Verifique se o móvel muda de sentido e determine um instante, se ele mudar. Sempre que falar muda de sentido, primeiro para mudar de sentido, ele precisa passar na velocidade zero. O que é isso? É ele parar. Por quê? Porque nós estamos falando de movimento retilíneo. O que é isso? Movimento em linha reta. Então, se a gente andar em linha reta, para a gente mudar de sentido, é necessário que a gente pare para depois continuar. Beleza? Então, a velocidade final, sempre que falar mudar de sentido, velocidade final zero. Então, a gente coloca a função horária da letra B, que a gente encontrou. Beleza? Então, nós temos aí V igual a 30 menos 6t. Substitui a velocidade inicial, substitui a velocidade final, que é zero. 6t tá menos, desculpa. 6t tá negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. 6 está multiplicando, passa dividindo. E 30 dividido por 6, 5. Então, no tempo 5 segundos, o nosso móvel mudará de sentido. Por que ele mudará de sentido? Porque ele passará na velocidade zero. Beleza? Vamos para o último. Olha esse aqui. O móvel parte do repouso e com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Determine a variação do espaço do móvel enquanto sua velocidade variava. Primeiro detalhe, retira os dados enunciados, sempre. Velocidade inicial, zero. Por que eu sei que é zero? Porque está escrita a palavra repouso. Sempre que estiver falando de repouso, nós estamos falando de velocidade zero, tá? Depois ele atinge. Se ele vai atingir, ele vai chegar ao final, né? Então, a velocidade final, 20 metros por segundo. A aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber o nosso ΔS. De novo, está faltando alguma coisa. O que está faltando? Tempo. O que um físico faz quando tem tempo? Usa Torricelli. Então, essa equação é necessário Torricelli. Professor, tem como antes? Tem como usar outras equações, só que é muito mais trabalho. Vai logo no Torricelli que vai dar certo. Rapidão a gente resolve. Tá? Vamos substituir. Então, a velocidade final é 20. Então, 20 ao quadrado. A inicial é 0, 0 ao quadrado. 2 vezes 5, ΔS. 20 ao quadrado, 400. 0 ao quadrado é 0, então não vai fazer diferença para a gente. 2 vezes 5, 10. 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, nós vamos ter 400 dividido por 10. E isso vai dar 40. Então, a velocidade final aí vai ser de... velocidade não, desculpa. O espaço final percorrido por esse móvel durante essa variação da velocidade vai ser de 40 metros. Ok? Beleza? Fácil demais, gente.
Fica aí, bons estudos, tá? Tá com dúvida? Volta de novo, quantas vezes você precisar. Grande abraço.